A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Isaías, capítulo 40, versos 25, 26, parte A, que diz: Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? O título da nossa reflexão é Escalada. Esse texto ele é profundo, ele parte do princípio que o Senhor, na sua infinita misericórdia, estava, por meio do profeta, consolando o povo de Deus que estava na Babilônia. Era um momento difícil que o povo vivia. E Deus, naquele momento, se revelou ao povo, se manifestou ao povo por intermédio do profeta. E quando nós lemos o livro de capítulo 40 do livro de Isaías, como um todo, a gente vê como o Senhor se preocupa em passar para o povo, a trazer a luz ao povo, mostrando quem ele era na vida daquele povo, as promessas que ele havia feito, o poder que ele tinha para livrar aquele povo dos seus sofrimentos, das suas lutas, das suas angústias. Porque havia no meio do povo muita gente que se queixava, muita gente que blasfemava, muita gente que olhava e via: por que estou passando por isso? Nesse contexto, esses 2 versículos que nós lemos, que faz parte do texto básico da nossa reflexão, já começa o Senhor, por meio do profeta, dizendo: com quem vocês vão me comparar? Deus aqui está muito claro dizendo: não há comparação, não existe outro Deus. Eu sou o único e verdadeiro. Ele diz: quem se assemelha a mim? Não há outro Deus a não ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Basicamente é isso que Deus está falando por meio do profeta ao seu povo, alertando ao povo: vocês não sabem quem eu sou. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Então, diante disso, diante da sua angústia, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? O Senhor aqui chama a atenção do povo dizendo: levante os seus olhos. Eu criei todas as coisas. Eu tenho o controle de todas as coisas. Todo o poder está em minhas mãos. Aqui a gente tira um ensinamento muito importante para nós, que diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, nós temos que erguer os olhos para cima. Isso significa nós temos que reconhecer que existe um Deus que é capaz de transformar a nossa história, de transformar a nossa realidade. A realidade deste povo no contexto bíblico que eu acabei de ler era um momento difícil, era um contexto difícil. E Deus se apresentou mostrando para eles que Ele era a solução. E hoje Deus também se manifesta a nós dizendo: eu sou a solução para o seu problema. Eu sou aquele que posso resolver tudo aquilo que te aflige. Mas também, caro ouvinte, esse mesmo Deus que se apresenta como a solução dos problemas é o mesmo Deus que vai estabelecer algumas metas e algumas regras para que nós possamos estar diante dele. Ele quer de nós a obediência, Ele quer de nós a busca, Ele quer de nós a fé, a coragem. Esse mesmo Deus que se manifestou para este povo é o mesmo Deus que está disponível para mim e para você, mediante Jesus Cristo. O título que eu disse é Escalada. E esse texto fala em ergam os olhos e olhem para as alturas. Quando eu estava lendo este versículo, me veio à mente uma escalada. Eu lembro que, num determinado momento da minha vida, eu tive o privilégio de escalar um pico chamado Pico das Agulhas Negras. Um pico que gira em torno de 2.700 a 2.800 metros de altura. A gente vê que é um grande desafio você subir, escalar esse pico. Mas o interessante é que eu não fui escalar de qualquer maneira. Essa escalada não foi realizada
de qualquer maneira. Eu tive que me preparar, houve uma preparação. Pessoas me instruíram, pessoas me ensinaram técnicas de escalada. Para quê? Para que eu pudesse aplicar essas técnicas durante a subida. E para isso eu tinha que ser disciplinado, eu tinha que ser obediente às técnicas que estavam sendo ensinadas. Eu não podia deixar de entender o que eu deveria fazer quando eu estivesse subindo, na utilização de uma corda, na utilização de um mosquetão, de um freio em 8. Tudo isso foi fundamentado numa instrução e isso me favoreceu durante a escalada. Porque para escalar precisa de disciplina, para escalar precisa de obediência. Equipamentos, como eu disse, específicos foram me apresentados. Eu tive que adequar o meu calçado, eu tive que me preparar para o frio. Dificuldades normais enfrentadas durante a subida. É normal essas dificuldades. Você vê que há uma vontade, muitas das vezes, quando você está em determinados momentos na subida, de você ver, olhar e lá no fundo, às vezes, dá uma vontade de descer. Isso é normal. Porém, existe algo que se chama motivação. Muitas pessoas que estão ao seu lado, junto com você na subida, te motivam e falam, vamos, não desanimemos, nós vamos conseguir chegar lá. O nosso objetivo é chegar no cume. E isso passa pela motivação. E isso vem dentro de você um sentimento de chamado de superação, vem uma coragem, porque você vê que não está sozinho na subida, você confia na técnica ensinada, você confia no equipamento que foi lhe entregue. E o interessante é que quando você chega diante de várias dificuldades, você tem uma visão muito linda. Você olha assim, consegue ver de leste a oeste, de norte a sul, cidades, uma natureza exuberante, pássaros que voam tão alto que quando nós estamos aqui embaixo, muitas das vezes não conseguimos enxergar. E quando você chega lá em cima tem algo chamado satisfação, é algo grande, venci. E para você fazer uma escalada, essa que eu lhe disse, eu divido em 3 etapas. Tem a etapa da aproximação, até chegar lá próximo, demora mais ou menos em torno de cerca de 1 hora até a base dessa montanha. A segunda etapa é a escalada leve. Você tem uma subida que ela é íngreme sobre as rochas, onde é necessário usar as mãos e, às vezes, cordas de apoio. E a terceira e última etapa é a etapa é o ataque ao cume, é o trecho final, que exige transpor algumas rochas empilhadas e fendas, exigindo naquele momento um cuidado extremo e uma atenção redobrada. Por que eu estou falando isso? Essa escalada, a gente tem que olhar para cima. Se você olha para baixo, a vontade de descer, o receio é de você cair. Mas quando você olha para cima, quando você ergue os seus olhos, sabendo que o teu objetivo é chegar ao cume, vem algo dentro de você que faz você querer avançar, querer aplicar as técnicas. E o que isso tem a ver? A escalada tem a ver com a nossa reflexão. Assim também é na nossa caminhada de fé. Nós temos que procurar olhar para o alto. Olhar para o alto significa olhar para Cristo. E uma vez olhando para Cristo, você não olhando para baixo, olhando para o alto, que é de lá que vem o seu socorro. É por meio de Cristo que vem a solução para os seus problemas. É por meio de Cristo que vem a salvação da sua alma. É por meio de Cristo que vem a concretização dos seus sonhos. Mas é uma subida. A disciplina, ela nos é ensinada por meio da palavra. Enquanto eu estou subindo, eu tenho que orar. Enquanto eu estou subindo, eu tenho que me aproximar de Deus, buscar uma intimidade com Ele cada vez maior. Enquanto eu estou subindo, eu tenho que meditar na sua palavra. Enquanto eu estou subindo, eu tenho que jejuar. Enquanto eu estou subindo, eu tenho que fugir daquilo que me faz pecar. Essa é a trajetória da subida. Não é fácil, mas essas ferramentas que são dadas a todos nós, vai nos impulsionar a subir, a nos aproximar de Cristo, a olhar para o alto é de onde nos vem o socorro.
As dificuldades são normais, na nossa caminhada também é uma caminhada de dificuldade. Mas quando a gente olha para o alto, sabe que o nosso Deus está presente em nossas vidas, Ele vai nos fazer vencer os obstáculos. E quando nós chegarmos naquele grande dia, a sua presença, a gente vai entender que todas as técnicas ensinadas, que toda a disciplina, que toda a obediência durante a nossa caminhada aqui valeu a pena, porque eu cheguei onde tinha que chegar, que é o nosso destino final, a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas hoje, muitas das vezes também nós podemos traçar um paralelo dessa escalada com a nossa caminhada dos nossos sonhos, dos nossos projetos. O seu sonho está lá no cume. Você está subindo rumo ao seu sonho. E até lá tem muitas fendas para você ultrapassar, muitas rochas para você suplantar. Você vai ter que usar técnicas de coragem, de ânimo, de resiliência, de fé. E você vai chegar lá, no cume que é a realização e concretização do seu sonho, a partir do momento em que você confiar no Senhor, que é Ele que está dizendo: erga seus olhos para os céus e veja. Deus está disponível para mim e para você na escalada da vida. O que você precisa escalar? Você precisa escalar um sonho que você tem na sua área profissional, um sonho que você tem na constituição de uma família, um casamento, o sonho que você tem dentro do seu campo profissional, enfim. Nós precisamos escalar muitas coisas na caminhada nossa nesta terra. E o Senhor está disponível para mim e para você, apresentando para nós algumas técnicas, apresentando para nós alguns equipamentos que não podem faltar na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada aqui nesta terra. E essas ferramentas e essas técnicas estão concentradas na palavra de Deus, estão concentradas na intimidade com Ele, estão concentradas na alimentação por meio da sua palavra, da oração, da comunhão. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Não tenha medo da escalada da sua vida, aquilo que você precisa escalar. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho totalmente ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará por você. A escalada, muitas das vezes, ela não é fácil. Mas o Senhor diz que está conosco todos os dias, disposto a nos ajudar na escalada da vida. Caro ouvinte, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que você precisa escalar. Mas creia que assim como eu aprendi e utilizei todas as técnicas necessárias para subir, não foi fácil. E quando chega lá em cima, você tem uma satisfação tão grande, é isso que vai acontecer. E o que eu me lembro também e compartilho, que quando cheguei lá em cima, eu senti assim uma sensação tão gostosa, que ficou muito fácil ali olhar e agradecer a Deus, né, por poder ter subido. E eu lembro que o instrutor que estava, quando nós chegamos lá em cima, ele disse assim, que isso aqui sirva de motivação para todos nós. A nossa vida é assim. A nossa vida, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos escalar muitas coisas no decorrer da nossa caminhada. Mas nós temos que ter força de vontade para chegar até lá, no caso, até o cume. E é isso que Deus está nos ensinando hoje. Tenha coragem, não pare, continue subindo. Não pare, continue subindo, porque Deus tem um propósito para ser realizado na sua vida. Ele tem algo especial para você. Então não pare, continue subindo. Utilize as técnicas que eu falei aqui durante a reflexão. Você vai alcançar os seus sonhos, você vai alcançar aquilo que o seu coração almeja, você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Que nós possamos realmente, como diz o texto, como o próprio profeta exortou o povo de Deus: com quem vocês me comparam? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Então esse mesmo Deus que criou tudo isso é o mesmo Deus que está disponível hoje por meio de Jesus Cristo para poder nos abençoar e nos resgatar, nos transformar e nos dar aquilo que nós precisamos e o que Ele tem para cada um de nós. Que essa palavra fale ao seu coração e que você tenha
um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.